E se descobrirmos que o universo é uma simulação, é possível que você, sua consciência, suas memórias mais queridas e até a dor que define quem você é, não sejam reais no sentido que você acredita. O sentimento de déjà vu que você teve semana passada, talvez não uma falha do cérebro, mas um loop no código, uma subroutine sendo executada novamente. As leis da física que governam o cosmos, não verdades fundamentais, mas um motor gráfico otimizado para renderizar a realidade de forma eficiente. Esta não é mais uma ideia relegada aos cantos da ficção científica. É uma hipótese levada a sério por figuras como o filósofo Nick Bostrom da Universidade de Oxford e discutida abertamente por inovadores como Elon Musk. A questão de que nosso universo é uma simulação de computador saiu dos cinemas e se tornou um dos mais profundos e perturbadores quebra-cabeças da ciência moderna. Mas por quê? O que nos leva a sequer considerar uma ideia tão radical? A suspeita se apoia em pistas estranhas, escondidas na própria estrutura do nosso universo. Quando físicos como Max Planck olharam para a realidade no nível mais fundamental, o tecido do espaço-tempo pareceu se desfazer. Na menor escala possível, a escala de Planck, o universo não é suave e contínuo. Ele é composto por unidades discretas, ou quanta. Assim como a imagem em uma tela, que de perto se revela como pixels, a nossa realidade parece ter uma resolução mínima. Um universo real precisaria ser pixelado? Some a isso o que o físico Eugene Wigner chamou de a irracional eficácia da matemática. As leis que regem tudo, da dança das galáxias à interação de partículas, são descritas por equações de uma elegância impressionante. É como se o universo fosse construído sobre uma arquitetura de código puro, e a matemática fosse linguagem de programação. Constantes universais, como a velocidade da luz ou a força da gravidade, parecem finamente ajustadas. Se fossem um pouco diferentes, a vida como a conhecemos seria impossível. Seria sorte, ou seriam parâmetros pré-definidos em um programa. O argumento mais forte, no entanto, vem da lógica pura, conhecido como trilema de Bostrom. Ele propõe que uma de três coisas é quase certamente verdade. Primeiro, toda civilização avançada se extingue antes de desenvolver a tecnologia para criar simulações realistas da realidade. Segundo, elas atingem essa capacidade, mas por alguma razão ética ou prática, decidem não criar tais simulações. Ou terceiro, se as opções 1 e 2 estiverem erradas, então civilizações avançadas criarão bilhões e bilhões de simulações de ancestrais. Nesse caso, estatisticamente, é esmagadoramente mais provável que nós sejamos uma dessas incontáveis consciências simuladas do que a única e original realidade base. Descobrir isso poderia ser a maior revelação de nossa história, talvez a prova de um Criador. Nossa existência deixaria de ser um acidente químico em um planeta insignificante para se tornar um ato intencional. A morte poderia perder seu aguilhão, tornando-se um log-off, com a possibilidade de um reboot, ou de termos nossa consciência salva em um backup. Poderíamos até sonhar em encontrar falhas no código, glitches na Matrix que nos permitiriam reescrever as regras da física, curar doenças e alcançar a imortalidade digital. Aqui em Congonhas, o mestre Aleijadinho esculpiu em pedra e madeira uma simulação dos últimos dias de Cristo. Com suas ferramentas, ele programou uma realidade com regras e personagens próprios, com o propósito de evocar a fé, a empatia e a reflexão em quem a observa. E se o nosso universo for uma obra de arte em uma escala infinitamente maior, projetado por um artista cósmico para explorar uma ideia ou uma emoção? Mas toda utopia esconde uma distopia. E se o programador não for um artista benevolente, mas um cientista indiferente? Ou pior, uma criança entediada? A mesma descoberta que para alguns provaria Deus, para outros, aniquilaria o livre-arbítrio. Cada escolha que você já fez, cada ato de amor, cada sacrifício, pode não ter sido seu. Pode ter sido apenas o desenrolar inevitável de um algoritmo. Sua consciência, sua própria identidade, uma ilusão sofisticada para dar veracidade ao programa. O horror se aprofunda quando questionamos o propósito. Se for um experimento científico, somos apenas ratos de laboratório, e todo o sofrimento da história humana é apenas um ponto em um gráfico. Se for um jogo, nossas maiores tragédias são o entretenimento de um jogador em outra dimensão. Toda nossa civilização poderia ser deletada com um clique se os resultados se tornarem previsíveis ou se o disco rígido cósmico ficar sem espaço. O programador, nosso Deus, se torna o responsável direto por cada doença, cada guerra, cada lágrima. Isso nos leva ao clímax da questão. Sempre imaginamos que a prova da simulação viria de um erro,
uma textura mal renderizada no céu. Mas a virada de pensamento é o oposto. E se a prova definitiva de que estamos numa simulação for, na verdade, a mais perfeita das prisões? Enquanto não temos certeza, vivemos numa ilusão de livre-arbítrio que é, para todos os efeitos, real. É essa incerteza que nos dá propósito, que nos faz lutar, amar, criar. No momento em que uma prova matemática e irrefutável surgisse, talvez um código-fonte escondido na radiação cósmica de fundo, a ilusão se quebraria. A motivação humana entraria em colapso. A moralidade perderia o sentido. Para que lutar por justiça se este mundo é apenas um programa? O conhecimento não nos libertaria, ele nos paralisaria para sempre. A descoberta da jaula nos aprisionaria nela. A simulação mais perfeita, portanto, não seria aquela que esconde bem seu código. Seria aquela que torna o próprio ato de questionar a realidade uma parte fundamental do programa, um loop que nos mantém ocupados, para sempre. A nossa busca incessante pela verdade pode ser, ela mesma, a principal função da simulação, a característica que nos torna interessantes para quem quer que esteja assistindo. Sendo assim, se você encontrasse a porta de saída da nossa realidade, a prova final de que tudo é uma construção, você teria coragem de abri-la para ver a verdade nua e crua, ou a sabedoria de fingir que nunca viu, apenas para continuar a viver?